E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima nos bastidores do Vasco começou a mudar de forma intensa e inesperada nos últimos dias. E todos os olhares agora se voltam para Felipe Coutinho, jogador que chegou com grandes expectativas e que, aparentemente, está prestes a fazer sua despedida do clube carioca no final de 2025. Fontes internas, que pedem para não serem identificadas, já começaram a comentar sobre negociações silenciosas. Propostas discretas e contatos iniciais com representantes do atleta que indicam que a saída não é apenas uma possibilidade, mas algo que começa a ganhar força e forma concreta. O nome de Coutinho, que sempre foi sinônimo de habilidade, visão de jogo e passes iluminados, agora é envolvido em rumores de transferências que poderiam levar o jogador a outro destino fora do Brasil, ou até mesmo a um clube nacional que busca reforçar seu meio-campo com experiência e talento. Entre torcedores, há quem esteja dividido. Parte lamenta a possível saída de um ídolo que chegou para transformar o meio-campo do Vasco em um setor criativo e imprevisível, enquanto outros já começaram a especular sobre a necessidade de renovação e oportunidades para jovens promissores que aguardam a chance de brilhar em São Januário, cenário que já respira expectativa e tensão simultaneamente. As conversas internas no Vasco sobre a saída de Coutinho não são oficiais, mas circulam com intensidade suficiente para acender alertas entre os membros da diretoria e, claro, entre a torcida que acompanha cada movimento com atenção redobrada. A imprensa esportiva, mesmo sem confirmações, já começa a criar narrativas e cenários sobre destinos possíveis, como clubes do exterior interessados em atletas brasileiros experientes ou equipes nacionais com ambições de títulos imediatos. Há também rumores de que a decisão de Coutinho estaria sendo influenciada por questões familiares, bem-estar pessoal e o desejo de encontrar um ambiente que propicie mais protagonismo dentro de campo, o que naturalmente abre espaço para especulações sobre a existência de propostas mais vantajosas financeiramente e esportivamente. Ao mesmo tempo, o Vasco enfrenta a necessidade de planejar substituições estratégicas, já que perder um jogador de tanto prestígio e visibilidade pode impactar não apenas o desempenho técnico da equipe, mas também a relação com patrocinadores, mídia e torcedores, que associam Coutinho à identidade recente do clube. Essa situação cria uma pressão silenciosa, mas intensa, sobre a diretoria, que precisa administrar expectativas, rumores e negociações paralelas sem deixar o clima dentro do clube se tornar instável ou prejudicar o restante do elenco. Um desafio que combina estratégia, diplomacia e percepção apurada do mercado futebolístico. A movimentação em torno de Coutinho não se restringe apenas aos corredores do Vasco. Nas redes sociais, os torcedores já começaram a compartilhar suas teorias, suposições e até possíveis destinos para o jogador, criando um efeito multiplicador de rumores que se espalham de forma viral. Alguns perfis especulam que clubes do futebol europeu, em busca de reforços para a temporada de 2026, estariam monitorando de perto a situação, analisando o desempenho, histórico de lesões e potencial de adaptação a novos estilos de jogo. Paralelamente, há rumores de que outros times brasileiros poderiam se aproveitar da situação,
oferecendo projetos ambiciosos e contratos competitivos para seduzir Coutinho a permanecer no país. Mas em um contexto diferente do Vasco. Dentro do clube, fontes próximas ao jogador comentam que ele se sente valorizado pelo carinho da torcida, mas que o desejo de novos desafios, aliado a uma possível negociação vantajosa, está pesando na balança. Essa tensão entre permanência e saída alimenta um clima de expectativa contínua, onde cada treino, entrevista e postagem nas redes sociais de Coutinho é interpretada como um possível indício sobre seu futuro. E a torcida se vê em uma montanha russa de emoções entre esperança e receio, sem ter certezas, mas com muitas convicções subjetivas sobre o desfecho da história. Além disso, a própria diretoria do Vasco já teria iniciado conversas discretas com possíveis substitutos, sinalizando que a saída de Coutinho é tratada como uma possibilidade real e não apenas uma especulação de bastidores. Nomes de jovens talentos brasileiros e atletas experientes já circulam nos corredores de São Januário, reforçando a percepção de que o clube busca não apenas repor a saída técnica do meio-campista, mas também manter o equilíbrio do elenco e o engajamento da torcida, que se apega à ideia de ver um novo capítulo se desenrolar com esperança e planejamento. A negociação, porém, ainda estaria em fase inicial, com cláusulas contratuais e valores sendo discutidos discretamente, e qualquer vazamento poderia impactar diretamente na condução do processo, seja acelerando a decisão de Coutinho, seja criando novas oportunidades de pressão externa que podem alterar completamente os rumos do caso. Enquanto isso, nos bastidores, há quem aposte que a saída seria mais estratégica para todas as partes. Para o jogador, a chance de explorar novos horizontes. Para o Vasco, a oportunidade de reorganizar o elenco sem comprometer finanças. E para torcedores, uma narrativa emocionante de despedida, renovação e expectativa que movimenta emoções de forma intensa, típica dos grandes clubes que vivem entre glórias, ídolos e rumores que parecem não ter fim. A atmosfera ao redor de Coutinho é, portanto, uma mistura de tensão, expectativa e curiosidade. Cada comentário de jornalistas especializados, cada postagem de perfis ligados ao clube ou mesmo declarações indiretas do jogador são analisados em busca de pistas, alimentando um ciclo de especulação que não tem sinais de cessar tão cedo. Torcedores mais atentos já perceberam nuances nos treinos, como participações diferenciadas em coletivos, conversas reservadas com técnicos e representantes, e até decisões táticas que podem indicar a preparação para um eventual desligamento do jogador. O efeito é quase palpável. Enquanto uns se preparam emocionalmente para uma despedida, outros continuam na esperança de uma permanência que poderia gerar uma narrativa heróica de fidelidade e superação. Esse clima de incerteza, combinado com a notoriedade de Coutinho, transforma a simples questão de uma saída em um verdadeiro fenômeno midiático, onde rumores, observações e palpites se entrelaçam, criando uma realidade paralela que muitas vezes se torna tão relevante quanto os fatos oficiais, tornando o caso um dos assuntos mais comentados dentro e fora do clube, com repercussão direta nas redes sociais, debates esportivos e até na pressão sobre a diretoria e o próprio atleta. Não é apenas a torcida que sente o peso do possível adeus de Coutinho. A própria equipe técnica percebe a necessidade de ajustar estratégias, reforçar a coesão do elenco e preparar respostas táticas que minimizem impactos negativos, caso a saída se confirme. Treinos específicos,
posicionamentos alternativos e até o estímulo a jovens talentos no meio-campo demonstram que o clube está tentando se antecipar a uma mudança significativa, ao mesmo tempo em que mantém a atenção voltada para possíveis negociações que possam acelerar ou atrasar o processo de saída. As movimentações de bastidores se tornam ainda mais intensas quando se considera a projeção do jogador, o valor de mercado e o impacto que uma transferência traria não apenas para Coutinho e o Vasco, mas para o cenário do futebol brasileiro e internacional, onde rumores como esse tendem a gerar ondas de especulação que influenciam decisões e movimentam interesses de forma direta, moldando não apenas destinos individuais, mas também trajetórias de clubes inteiros, criando uma teia complexa e intrigante que mantém todos atentos, curiosos e, acima de tudo, envolvidos em um desenrolar que ainda promete muitas surpresas. Enquanto a possibilidade da saída de Philippe Coutinho se torna cada vez mais concreta, fontes próximas ao jogador indicam que conversas informais já teriam acontecido com clubes interessados, mas tudo de maneira extremamente discreta, sem qualquer anúncio oficial que pudesse gerar especulações precipitadas ou pressionar o jogador a se posicionar publicamente. Os rumores indicam que, dentro dessas tratativas, Coutinho estaria avaliando não apenas aspectos financeiros, mas também a perspectiva de protagonismo em campo, o ambiente do novo clube e a estabilidade fora das quatro linhas, elementos que tornam qualquer decisão delicada e estratégica. Essa situação naturalmente gera uma tensão silenciosa dentro do Vasco, onde a diretoria precisa equilibrar comunicação interna, expectativas da torcida e, ao mesmo tempo, garantir que negociações em andamento não se transformem em caos midiático. Paralelamente, os corredores do clube fervilham com comentários de funcionários e atletas sobre treinamentos diferenciados e ajustes táticos que, segundo insiders, indicariam preparação para eventual ausência do jogador, criando um clima de antecipação que mistura curiosidade, ansiedade e um certo sentimento de despedida antecipada, típico de ídolos que marcam sua passagem e deixam um legado que será lembrado, mas cuja continuidade dentro do clube passa a ser incerta, fazendo com que cada gesto, cada declaração e cada movimento de Coutinho seja interpretado como indício de seu futuro iminente. O impacto da possível saída de Coutinho no elenco do Vasco é tema de discussões silenciosas entre os jogadores, que percebem que mudanças profundas podem ocorrer, seja na dinâmica do meio-campo, seja na liderança dentro do vestiário. A presença do atleta sempre foi um ponto de referência, e seu eventual desligamento poderia abrir espaço para jovens promissores, mas também exigir adaptações rápidas, novas combinações táticas e um esforço coletivo para manter o padrão de desempenho. Os rumores de que a saída seria no final de 2025 alimentam ainda mais a especulação, pois deixam espaço para que torcedores e analistas tentem antecipar cenários, desde a contratação de reforços até ajustes estratégicos que minimizem o impacto esportivo e financeiro. Em paralelo, nas redes sociais, circulam mensagens enigmáticas de perfis ligados ao jogador, comentários de jornalistas próximos ao Vasco e observações de torcedores que acompanham cada treino, postura e entrevista de Coutinho, criando uma teia de informações e interpretações que transformam qualquer movimento em um possível sinal, aumentando a pressão sobre todos os envolvidos e dando ao rumor um caráter quase viral, típico de histórias de bastidores de grandes clubes, onde a expectativa do público muitas vezes supera os anúncios oficiais e molda narrativas próprias, difíceis de controlar ou conter.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Além disso, a gestão do Vasco enfrenta a necessidade de equilibrar negociações financeiras e interesses esportivos. Considerando que a saída de um jogador do nível de Coutinho pode gerar impacto direto em contratos de patrocinadores e visibilidade do clube. Rumores indicam que já estariam sendo estudadas estratégias de reposição, com nomes de atletas experientes e promissores surgindo como opções, ainda sem qualquer definição formal, mas com movimentações que indicam intenção de planejamento antecipado. Ao mesmo tempo, há comentários de bastidores sobre a possibilidade de prolongar a negociação para maximizar benefícios, mantendo o clima sob controle e evitando qualquer turbulência emocional ou midiática que possa prejudicar a equipe. Torcedores, por sua vez, dividem-se entre lamentações e expectativas de que a saída seja um passo natural para o jogador buscar novos desafios, mas também questionam como o clube lidará com o vácuo que será deixado. Essa tensão entre o desejo de renovação e a necessidade de manter competitividade faz com que cada rumor sobre destino de Coutinho seja amplificado, criando uma narrativa paralela à realidade oficial, onde especulações, observações e interpretações se misturam e dão ao caso uma dimensão quase cinematográfica. Com todos atentos, ansiosos e em constante debate sobre o futuro do ídolo dentro do futebol brasileiro e possivelmente além. Enquanto a situação se desenrola, analistas esportivos começam a mapear cenários possíveis para Coutinho, considerando fatores como adaptabilidade, propostas recebidas e impacto no elenco do Vasco. Os rumores mais recentes sugerem que clubes do exterior teriam demonstrado interesse. Mas o jogador também considera oportunidades nacionais que ofereçam destaque, estabilidade e condições favoráveis. Essa indefinição alimenta a expectativa da torcida e cria um clima de suspense típico de histórias de bastidores, onde qualquer movimento, mesmo discreto, é interpretado como um sinal sobre o futuro. Nos treinos, detalhes como posicionamento, intensidade e conversas reservadas com a comissão técnica são observados com atenção, transformando situações cotidianas em pistas de uma decisão que promete mudar o panorama do clube. Além disso, comentários de dirigentes, entrevistas indiretas e postagens enigmáticas nas redes sociais contribuem para a narrativa de especulação, ampliando o burburinho e mantendo o assunto em alta. Como se cada gesto tivesse múltiplas camadas de significado, envolvendo planejamento estratégico, interesses do jogador e repercussões emocionais para torcedores, imprensa e membros do clube, evidenciando que a saída de Coutinho, mesmo sem confirmação oficial, já se tornou um fenômeno de repercussão ampla e complexa, típico de ídolos que deixam marcas intensas e despertam discussões contínuas sobre suas decisões. A atmosfera em São Januário, portanto, mistura ansiedade, expectativa e curiosidade, com torcedores e membros da imprensa atentos a cada detalhe que possa indicar o futuro de Coutinho. Rumores sobre negociações discretas, propostas de clubes nacionais e internacionais, além de análises sobre motivação pessoal do jogador, alimentam debates acalorados, enquanto a diretoria precisa equilibrar comunicação,
planejamento e gestão de expectativas para não gerar instabilidade. A possível saída, além de impactar o desempenho esportivo, envolve questões financeiras, reputacionais e emocionais, tornando o caso complexo e altamente sensível. Dentro do clube, técnicos e atletas discutem estratégias alternativas, observam treinos e avaliam adaptações necessárias, enquanto o burburinho aumenta e a narrativa sobre o futuro do jogador se intensifica. Envolvendo todos os setores do Vasco, da administração ao marketing, passando pela torcida, que acompanha cada passo com atenção quase obsessiva, transformando rumores em tema central da rotina do clube e alimentando uma expectativa coletiva que mistura esperança, apreensão e fascínio pelo desenrolar da história de um ídolo que pode deixar uma marca definitiva ao se despedir. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.